Hoje está connosco para a grande entrevista António Feijó, que é diretor-geral adjunto do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, e vamos olhar para o negócio do petróleo sobre o outro lado, o lado que normalmente nunca é utilizado, nunca é visto com algum cuidado. E é por aí que começa, engenheiro António Feijó. Porque é que quando se fala de petróleo toda a gente olha sempre para a produção, os preços são na produção, é tudo na produção, e muitas vezes aquilo que é o negócio, não é? Que é a venda dos refinados, é isso que traz dinheiro a quem produz, poucas vezes é referenciado ou é muito menos referenciado. Sim, realmente é verdade. O problema é que a maior parte dos países dão uma importância estratégica ao negócio que se observa na cadeia de upstream, no segmento de upstream. Então, pela venda, os recursos são rápidos, recursos financeiros. Eh, para além disso, o foco maior de países, até países que não têm no seu subsolo reservas de petróleo, o foco maior fica para a produção de petróleo bruto. E descora-se um bocadito, principalmente aqui no nosso país, que somos muito dependentes da venda de petróleo bruto, não se dá a importância que se deveria dar ao setor que realmente traz o benefício às populações, o setor que as populações no dia a dia conhecem, que é os derivados do petróleo. Estou a falar concretamente dos combustíveis, gasosos e líquidos, de produtos não energéticos, como os lubrificantes e outros que no dia a dia precisamos de utilizar para a nossa vida diária. Se calhar foi por isso que nós nunca, enfim, apesar de estarmos no negócio do petróleo há quase 80 anos, desde 1960, ah, nunca tivemos uma refinaria. Se calhar por causa disso. Ou seja, tivemos a refinaria de Luanda, mas depois nunca desenvolvemos esta área. Sim, é verdade, é mesmo por causa disto, porque como vê, só o nome indústria de petróleo e gás está vinculado à matéria-prima. Está vinculado à matéria-prima que é o petróleo bruto, diferente de outras indústrias. Outras indústrias estão vinculadas ao produto acabado. Por exemplo, a indústria de automóveis está vinculada aos automóveis, não à matéria-prima. Exatamente. Estamos, está vinculada, está diretamente ligado, o nome está diretamente ligado à matéria, Ao a, produto ao final. produto final. Claro. Isso é diferente, é o que se passa na indústria do petróleo. Por exemplo, na indústria alimentar, está vinculada não à matéria-prima, Sim, sim. aos alimentos. Exatamente. E, Fala-se dos sumos, não se fala das frutas. pois, não se fala do, 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 do início, né? Não é vinculada à matéria-prima, portanto, diferente do petróleo. Então, isto leva a que os Estados dão um foco maior, dão uma atenção maior à indústria que é de extração do crudo. E Angola não podia fazer diferente, porque Angola até depende muito da matéria-prima, petróleo bruto, vende petróleo bruto. Então, estamos numa fase em que já se pensa em agregar valor ao petróleo bruto. Devíamos ter feito isso há mais anos, ou não, do seu ponto de vista? Exatamente, devíamos ter feito, perdemos a oportunidade de fazer mais refinarias para ter aqui os produtos. Perdemos a oportunidade de, uma vez fazendo refinarias, podíamos fazer produtos petroquímicos, por exemplo, roupas, Pois, polietileno, esses nylon, produtos petroquímicos, plásticos, que dão para fazer vários produtos, brinquedos, medicamentos, a aspirina, por exemplo, tem componentes do petróleo bruto. Os medicamentos, a maior parte deles têm componentes que são extraídas do petróleo bruto. hoje faz sentido esta aposta nas refinarias ou vamos tarde, do seu ponto de vista? E
Não digo que é tarde, é preciso fazer, é mesmo a altura. Mesmo que fizéssemos antes, seria melhor, porque hoje estaríamos a beneficiar dos derivados e não nesse nível de importação que nós temos de petróleo, de derivados. Importamos cerca de 70% dos derivados. E produzimos aqui hoje cerca de 20 a 30%. Mas também se a gente tem as refinarias, parte das receitas que estamos habituados a ter nas vendas de petróleo bruto vão baixar, não é? Então, ou seja, como é que dizer, tem de haver, embora os benefícios depois vêm através destas, mas há aqui também algo que pode, enfim, Se não é sustentável manter só a vender matéria-prima. Portanto, é sustentável, um país é sustentável considerando que a matéria-prima é trabalhada, é agregada valor à matéria-prima dentro do país. E a refinaria vem agregar valor ao petróleo bruto. A partir do petróleo bruto são vários os derivados. hoje em dia o circuito, enfim, a gente importa, depois armazena normalmente no mar, agora com o terminal do Dande possivelmente isto vai mudar, mas armazenamos no mar e depois a distribuição é feita internamente de acordo com as necessidades. Explique-nos um pouco como é que é feito este circuito. Hoje importa-se, já não se armazena em navios flutuantes, não se armazena gasóleo, gasolina em navios flutuantes. Essa parte já foi abolida. Hoje suficiente, não, temos ah, armazenamento em terra. Portanto, temos aqui o terminal do Porto Pesqueiro, onde antigamente só funcionava Pumangol. Temos ainda as IBVs, entre as quais a IBV1, IBV2. Portanto, esse era depois de chegar o derivados do petróleo, eram armazenados aí e daí distribuídos. Portanto, essa armazenagem primária e depois distribuídos por via de caminhões e por via rodoviária para as diferentes províncias. As províncias não tenho essa. Tem armazenamento em Malais, tem armazenamento no Lubito, tem armazenamento no Lubango. Há pequeno armazenamento, desse armazenamento no Lubango é que há o transporte para o interior. Há armazenamento da costa. Quando às vezes a gente fica, obviamente, mas a gente olha enfim, para aquilo que é o consumo, né, no país e percebemos que a logística tem que se adaptar a isto, não é? Exatamente. Tem que se adaptar porque tem que chegar lá, tem que levar. É isso que faz. Portanto, o combustível importado chega aqui a Luanda, é armazenado e daqui parte em caminhões, parte por via ferroviária e é transportado para as diferentes unidades nas províncias. Há uma capacidade de armazenagem ainda boa, mas vamos aumentar, e há uma capacidade de distribuição que tem mantido o país até agora. O terminal da Barra do Dante já está a receber combustível ou ainda não? Ainda não. Foi inaugurado a semana passada. Uhum. Semana passada ou esta semana, né? Segunda-feira. Segunda-feira, foi inaugurado segunda-feira. Já está, basicamente, toda a estrutura está acabada, está feita, e falta agora o chamado commissioning, que é a revisão antes da própria entrada em produção. Portanto, está dentro de julho, vai começar a receber produtos já. Só para falar aqui nesta, porque eu tive a ver umas estatísticas. ah, a província do Zaire é a que mais vende. Como é que é dizer, a seguir a Luanda, não é? Ou seja, nós olhamos para estas estatísticas, e para quem está de fora a analisar, ou seja, e quem é responsável por esta logística, isto assusta um bocadinho, ou não? Sim, realmente a província do Zaire tem um volume, consome um volume substancial de petróleo, mas sabemos que esse volume não está na província do Zaire. Há também na zona do leste, também a mesma coisa. Há um bocado no sul de Angola, mas principalmente no Zaire e nas Lundas, o que se consome
Aliás, o combustível que vai para lá não é consumido pelas populações, porque lá não há muita gente, não há muitas indústrias, não há muita população para consumir aquele combustível. Sabemos que uma parte do combustível aí vai para o contrabando. Vai para o contrabando. E Portanto, não há uma maneira de disciplinar esse consumo, não. é isso que está-se a fazer agora. Está-se tentar ver qual é a quantidade real que a província consome. Cabinda também tem a mesma situação. Qual é a quantidade real que a província consome e dessa forma mandar-se, enviar-se para essas províncias simplesmente a quantidade real. E enquanto isso, vai-se reforçando as medidas de polícia. Sabe que agora, recentemente, foi aprovado a lei do contrabando e, e isso reforça mais a punição que está-se a fazer para quem comete esse crime. Contrabando é um crime. E então está-se a apertar o cerco a esses contrabandistas. Mas não Mas, acha que o Estado mas podia assumir isso e ser o Estado a exportar? Pronto, se este negócio existe, pronto, exportamos nós, paga impostos, exportamos nós. há uma perspectiva da Sonangol, até documentos já assinados com a RDC, nesse sentido. Já se para a penetração da Sonangol no mercado do Congo. Penetração de forma legal no mercado do Congo. Com bombas de Sim, com combustível, bomba de combustível e com envio de combustível. venda Venda, normal. venda normal. Mas, sabe, isto é sempre um acordo. Acordou-se há uns acordos com empresas que funcionam lá para ver se armazena lá combustível e para ver se, mesmo com bombas, também vendemos combustível lá. Isso já foi feito, foi tentado no passado, depois não resultou, e agora está-se a tentar de novo para ver se vendemos diretamente. Mas é claro, o preço de venda lá tem que ser o preço de mercado. Não pode ser o preço subvencionado conforme se faz dentro do país. Foi convencionado, o preço é subvencionado simplesmente o objetivo que era de satisfazer as populações menos vulneráveis, está a satisfazer também os que têm maior capacidade financeira. Então não pode. E está a provocar o contrabando. Porque, No fundo, o que provou o contrabando é mesmo isto, é mesmo o que provou o contrabando é a diferença de preço entre o preço praticado aqui e o preço praticado nos Congos e na vizinhança, digamos assim. Que ali é preço de mercado, preço que está no mercado. E aqui é um preço subvencionado, quer dizer, não é o preço real. na sua opinião, os preços vão ter obrigatoriamente que aumentar? Ou qual é a sua opinião sobre isto? A minha opinião particular é que não há outra forma. Os preços têm que aumentar paulatinamente para ser o preço do mercado, porque subvencionar assim não funciona. Vimos durante esses anos que não funciona porque o subsídio que se entrega, o preço, o valor do preço, é um subsídio cego. Tanto vale para ricos como para mais E os ricos favorecidos. gastam mais combustível, Sim, também é verdade, né? Os carros deles, os Lexus, eles pois, gastam mais. e estás a subvencionar estes. Também as indústrias precisam do combustível barato, mas tem que ser o combustível real. O preço real tem que ser, tem que prevalecer. Mas isso tem que ser paulatinamente. Há uma questão que tenho que lhe colocar, porque sempre nunca tive uma resposta assim. Porque que todos os subsídios dos combustíveis são subsidiados, temos os preços mais baixos, mas depois o combustível dos aviões, o Jet A1, não tem, ou seja, não está a Sim, preços de mercado e em alguns casos até mais acima dos preços do sim. mercado. O problema é que isso começou 2 anos ou 3 anos atrás, né? Fizemos isso porque vimos que estávamos também a subvencionar o estrangeiro. Estávamos a subvencionar países estrangeiros, porque aqui, Vinham cá pôr o Jet A1. pois, e então preferimos, recebemos o aval de atualizar o preço e pôr a preço de mercado. Portanto, é por isso que. E é mesmo já na senda de ir mexendo nos preços dos vários produtos. Ou seja, começou pelo Jet A1. Pois, E já agora só perguntando, e a nossa TAG paga também esses preços? paga.
Todos pagam esse preço. Aonde é que está o maior custo em todo este sistema logístico? É no transporte, na armazenagem? Quais são quando a gente fala, é nos custos de comercialização? Onde é que está Nessa cadeia, né? nesta cadeia, onde é que estão aqui os grandes custos? Bem, os grandes custos estão na distribuição, porque sabe que nós não temos ainda estradas em condições, há uma quebra muito grande, há um custo elevado de distribuição, está aí, e está também pelo facto de nós, não exatamente na comercialização, mas na armazenagem ainda há um custo substancial, mas é mais na distribuição. Portanto, o mercado nacional vende, mas o mercado internacional vende ao preço que está no mercado, né? Pode baixar, pode subir, mas isto é acrescentado ao preço lá que se compra lá, é acrescentado a todo o transporte de lá para cá. O, Depois daqui é adicionado o transporte para as várias áreas, o custo de transporte para várias áreas. Portanto, vem o custo dos Platts, que é o custo que nós adotamos aqui. Platts é uma plataforma internacional que publica diariamente e mensalmente os preços dos combustíveis, né? E então o preço que está no mercado internacional é que nós captamos e adicionamos o transporte, o frete até cá, e daqui adicionamos o custo que tem da armazenagem aqui e depois o custo de distribuição, Quem é que é o transporte. responsável hoje por essa distribuição? São as marcas? É a Sonangol? Quem são? Aqui a Sonangol tem contratos para distribuir para os seus postos, tem contratos. As outras empresas também têm contratos para distribuir. Contratos de empresas próprias que transportam, empresas transportadoras. A Sonangol paga também o seu transporte por via ferroviária. Portanto, há um sistema que abarca também os transportadores. Transportadores entram, mas sob contrato. Embora que há também uma figura aí que é o transportador-revendedor. Transportador-revendedor não tem contrato com nenhuma dessas distribuidoras grandes, não tem contrato com a Pumangol, não tem contrato com a Sonangol. Ele por si adquire o produto aqui e transporta Ou seja, eu para posso montar uma empresa e ir comprar a Sonangol. gasolina à Sonangol? Sim. Oh, Pode comprar, essa figura existe. Essa figura foi criada mais para transporte de combustível para, por exemplo, as quintas, eh, as casas particulares que querem, mas está a ser aproveitado pois é uma porta para o ao contrabando, contrabando. Está a ser exatamente. aproveitado para o contrabando. Então é aí que também temos que limitar. Porque não pode o indivíduo faz o contrato, tem o seu carro, faz o contrato com a Sonangol, obtém o líquido, o combustível líquido e vai transportar aonde ele quiser. E o que está a acontecer é que eles transportam e vão para outros caminhos. Acontece Há isso. 15 anos em Luanda havia empresas a vender gasóleo na rua. É por causa Há 15 anos, não é? por isso é que foi 15, 20 criado anos. essa figura. Foi Havia criada essa figura. empresas que iam Exatamente. abastecer os geradores casa a casa, não é? Exatamente. Quase, não é? Vão abastecer os hospitais, vão abastecer as quintas, vão abastecer aonde? Foi criada com esse propósito. Só que foi alterado e esse propósito já quase não existe e as pessoas vão buscar o combustível mais por contrabando. E hoje ainda é Querem? possível fazer isso, não é? Hoje ainda é possível. Estamos a lutar para ver se eliminamos esta figura transportador-revendedor, que é a figura que está a causar um distúrbio em todo este sistema. Se tiver uma empresa e quiser abrir aqui postos de combustíveis, é um processo fácil ou não? Ou Sim, seja, é fácil, em termos de documentação é fácil. Nós temos a documentação aí. Agora, vai ser
vai ter que ter custo de investimento, porque tem que ter as bombas. A empresa, aqui é uma empresa, pelo menos, que faz e pode importar, desde que e coloca o combustível. E curiosamente há nas províncias, na fronteira, muitos que colocam posto de abastecimento Claro, é para o lógico. contrabando. Para o contrabando. Quer dizer, que ele coloca ali porque faz a viabilidade econômica dele, contando que vai vender ao preço do mercado lá fora. Está a ver? Agora, aqui, as pessoas têm a dificuldade que existe em fazer esse negócio, em implantar postos de abastecimento, está sempre ligada ao preço do combustível. A margem é pequena. Ou seja, a diferença entre comprar no Porto de Luanda e aquilo que se pode vender é curta. É isso que me está a dizer. Sim. Ele compra o produto e vai vender, é curta, pois, é curta. É curta. Ele compra e vende no seu posto, mas tem um ganho muito pequeno. Um ganho muito pequeno porque o preço não é o preço real. Embora que ele compra com um desconto, aliás, a Sonangol faz um desconto, né? Ele está aqui, compra a Sonangol, compra a preço mais baixo, uma margenzita que a Sonangol dá-lhe. E é com essa margem que ele tem que fazer o negócio. Exatamente. Essa margem é pequena. Ou seja, para os contrabandistas ainda sai mais barato que o preço de compra. O contrabandista pode comprar até, pode Com esse desconto, adquirir, não é? Nessa sim, figura, como nessa fala. figura. Ele adquire aqui, não tem medo de adquirir aqui, não tem problema de adquirir aqui, porque ele vai vender três vezes mais ou 4 vezes mais o combustível. Portanto, ele paga todos, por corrupção, paga todos que estão no caminho, Falou-me isso que os preços têm que ir aumentando pouco a pouco, paulatinamente, sim. paulatinamente. Mas é a favor de preços livres de mercado ou sempre eles tabelados, independentemente desse aumento? Eu acho que o que se deve fazer é definir-se aonde, de facto, o governo pode atribuir subsídios. E o preço para quem, cidadão comum, vai adquirir é o preço real do mercado. Pode, por exemplo, há países que fazem isso, subsidiar a agricultura. Há combustível próprio, destinado para a Aquilo que agricultura. os europeus chamam o combustível verde, não é? Sim, verde ou pintar, Não, ou colorir com isso com qualquer outra cor. coisa. É destinado à agricultura, mas há uma subvenção para esse combustível, porque a agricultura pode ser subvencionada dessa forma. Ou então, subvencionar a agricultura, mas é mais fácil, subvencionar a agricultura a partir do combustível. Subvencionar algumas indústrias também é possível, a partir Indústrias que sejam sim, estratégicas, etc. estratégicas, sim. Subvencionar a partir do combustível, mas não é subvenção de cartões. Isso, Ok. isso, Não isso, deu, isso não não deu, deu. não deu e não E foi vale. uma Não vale. confusão, Sim, assim. sim. Subvencionar a partir de cartões não dá. É subvencionar a partir de um outro método que funciona. Outros países subvencionam a agricultura, subvencionam algumas indústrias estratégicas. Nós também podemos seguir isto. Porque, na verdade, nós temos que olhar com isso com algum cuidado, porque havia uma tendência no mundo que ia tentando dizer que os hidrocarbonetos iriam perder muito peso, não é? Mas a verdade é que os anos passam e não é bem assim. O ano passado foi o ano de maior Não, consumo no mundo, não é? Os não. consumos continuam a subir. Sim, tem razão. Diz uma coisa boa, porque aí há os ambientalistas, as pessoas preocupadas com o ambiente, têm razão, mas também há um exagero aí. Porque sem energia não há vida econômica. Hoje, da forma como vivemos, a nossa vida, o estilo de vida, é dependente da energia. Da energia. Então, as energias renováveis ainda não deram o passo, em todo o mundo, não deram o passo suficiente para deixarmos de depender da energia fóssil. Então, a energia fóssil vai diminuir, na matriz energética mundial e de cada país, vai diminuir o contributo da energia fóssil, portanto, essa proveniente do petróleo bruto, e vai aumentar a, a capacidade de energia renovável, quer dizer, a contribuição das energias renováveis vai ser maior.
As energias renováveis estão aí paulatinamente a ocupar o seu lugar. Mas isso leva uns 30, 50 anos, eu acho, ou mais ainda. Porque Pois, não, porque dizia-se que até sim, 2026 os n- carros eram não, substituídos, passavam a mas, ser todos elétricos, não sei mas o quê. como é que vai substituir o carro? Vai ser elétrico, está bem. O carro pode ser elétrico em matéria de energia. Mas o petróleo, do petróleo bruto, não saem só componentes energéticos. Saem componentes não energéticos. Como é que o carro vai funcionar se o próprio tablier, os bancos, as cadeiras, os bancos estão lá, são feitos de produtos petrolíferos? Está ali o plástico, está ali a resina. Então, como é que o barco, o carro se olhar para um carro, tudo o que está lá é proveniente do petróleo. Fica o carro, não anda. Quer dizer, ele não gasta só Não o gasta só combustível, gasolina, só claro. gasolina. Tudo que está, que é constituído o carro, é produto petrolífero. Ou proveniente da petroquímica, que é uma fase posterior à refinação, ou é produto petrolífero, porque é um produto derivado do petróleo. Então, não há vida sem esse produto. Por enquanto, nosso estilo de vida foi concebido com esse produto e não é fácil você manter o mesmo nível de vida. Não podemos entrar para a pobreza energética e, porque entrando para a pobreza energética é eliminar os fósseis. Então, tem que essas alternativas, como a energia renovável, a energia de biocombustíveis que eu falo no livro, os biocombustíveis são energias renováveis Já vamos que olhar melhor. podem aumentar, que podem substituir parcialmente ou mesmo totalmente os combustíveis fósseis, mas a etapa em questão não pode substituir completamente, não consegue. E mistura, sim, para diminuir, o objetivo é diminuir as emissões carbónicas. Esse é o objetivo. A transição energética só se fala em transição energética, quer dizer, transitar de um método de funcionamento do mundo em termos de energia para outro tipo de energia. Este outro tipo de energia pode ser a eólica, pode ser de hidrogênio verde, pode ser Não é biocombustível, economicamente, que não é, não, economicamente. exatamente, por isso, e mesmo para fazer os produtos petroquímicos, também hoje se fala em petroquímica verde, que é a partir das plantas e fazer-se combustível, fazer-se o biocombustível, né? Pois, Mas porque não no é, seu livro fala nisso, ou seja, sim, como é que os biocombustíveis podem vir ajudar isto. Os pode vir, biocombustíveis podem ser uma ajuda, mas não são a morte não, não. dos hidrocarbonetos. Exatamente, não, com isto não pode desaparecer os eucarbonetos. Hoje fala-se do combustível sustentável, é o tal SAF, Sustainable Aviation Fuel. É um combustível feito da biocombustível, é um biocombustível Sim. no fundo. Mas ainda está em fase experimental. Não há aviões que fazem grandes viagens que vão já utilizar o SAF, o combustível sustentável, da aviação sustentável. Ainda utilizam fóssil. O biocombustível, para que os nossos leitores também me entendam, é o combustível feito através de cereais, é isso? Exato. Plantas oleaginosas. Normalmente que cereais se Realmente. utiliza? Sim, pode ser da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar dá o etanol. E o Os etanol brasileiros têm já. tem já o etanol obtém-se o etanol com determinados aditivos, dá origem, é um combustível. E também há plantas que mais propícias para o gasóleo. Com essas plantas faz-se o gasóleo. Faz-se o gasóleo não fóssil. Mas tem as mesmas características. Nesse aspecto do gasóleo, só aqui um entre parênteses. O Trump parece que quer mesmo acabar com o gasóleo no mundo, não é? Isto tem a ver com o quê? O Trump até não quer acabar com o gasóleo, porque o Trump diz no seu discurso, drill, baby, drill. Quer dizer, Produzam. aumentar, Sim, ele quer aumentar a aumentar a produção. produção. Mas gasolina, ele quer se centrar na gasolina.
Também é possível porque nos Estados Unidos usa-se mais gasolina, porque depende, o transporte é movido por gasolina e gasóleo, mas geralmente o transporte por caminhões e grandes máquinas utilizam o gasóleo. Então é difícil acabar o gasóleo, embora que os carros grandes consomem gasolina nos Estados Unidos, gasolina, mas ele pode diminuir a gasolina, mas diminuir o gasóleo, mas a gasolina aumenta, com a gasolina você tem forças Qual é a indivíduos. diferença, de uma assim simples, para que a gente entenda, entre gasolina e gasóleo? Qual é no fundo a. É o tipo de motor. É o tipo de motor. Há um motor que é a faísca do motor, né? Um motor que aciona com a gasolina. Com a gasolina. É outro motor que aciona com o gasóleo. Porquê São que se escolhe motores um e diferentes. escolhe-se outro? Uh, Talvez não há diferença. A diferença maior é que pelo gasóleo, o- antigamente dizia-se que é porque com o gasóleo você tem um custo inicial elevado e Que era mais barato o depois, gasóleo. O gasóleo sim, era mais barato que a sim. gasolina. Não, pois, o custo inicial do carro a gasóleo pode ser mais, o custo inicial pode ser mais elevado, mas depois vais, vais amortizar isto com a compra do gasóleo mais barato. E com a gasolina, que é um outro tipo de motor, há motores a Otto, motores a diesel. Sim, É aí, quer dizer, o motor só aciona sim, com esse tipo. com esse tipo de gasolina No ou de nosso, gasóleo. no nosso país consumimos mais gasolina ou mais gasóleo? Não, mais gasóleo. Mais gasóleo porque temos as fábricas, tudo isso consome mais gasóleo. Por exemplo, o caso da refinaria de Cabinda, uma refinaria pequena, não vai haver grande diferença ainda. Com o Lubito talvez, mas com a refinaria de Cabinda não vai haver uma grande diferença. Não vai haver grande diferença. Ele vai produzir, em 2025, 30 mil, depois outros 30 mil, são 60 mil. Portanto, isso não vai pesar muito nas contas. Ou seja, só com a refinaria do Lubito é que nós podemos olhar para isto de outra forma, não é? Sim, com a refineria do Lubito já temos a autossuficiência. Pelo menos temos maior quantidade para exportar também. Claro. Só que Exportar combustíveis é um bom negócio. É, é, é um bom negócio. É um bom negócio desde que seja exportado ao preço de mercado, né? Vai exportar Claro, ao preço de mercado, não vai exportar ao preço claro. subvencionado. É um bom negócio. E o nosso, isto por aqui eu pergunto, o nosso petróleo vai para as nossas refinarias ou Ah, como é que se vai fazer isto? sim, a nossa refinaria aqui utiliza 4 ramas, a nossa de Luanda. Sim, sim. Utiliza 4 ramas daqui, Aqui. que nós produzimos. Sim. Portanto, vende-se, a refinaria compra combustível, compra petróleo bruto do produzido aqui. Aqui. Portanto, uma parte vai para a E as outras refinaria. refinarias vão funcionar um pouco assim também. Sim, podem funcionar também assim. Depende da estratégia que se adotar. Pode ser que utilizem o petróleo bruto produzido cá, Até pode ser que comprem petróleo bruto como outros países o compram para o refinar, não é? sim, compra o petróleo bruto, mas compra a preço de mercado. Exatamente. Sim, eu posso vender aqui a preço de mercado. Claro, claro. A refinaria compra e faz o seu As, trabalho. as multinacionais vão vender a preço de mercado, como é Sim, óbvio, exato. são elas que Sim, vendem sim, também. sim. Também pode haver a estratégia de comprar o petróleo bruto lá fora. Você pode produzir, mas o teu vendes e compras de fora o que é bom para a tua refinaria. Exatamente. Porque dizem que as nossas refinarias são ligeiramente mais valorizadas. As nossas ramas, aliás, são ligeiramente Sim, mais mais valorizadas. valorizada, sim. Bem valorizada. Porque há ramas que têm maior capacidade de produzir gasolina e gasóleo. Outras têm grande capacidade de produzir aquilo que se chama resíduos, né? Asfalto Alto. e mais pesados dos hidrocarbonetos. Portanto, essas são refinarias menos, quer dizer, menos ricas, né? Há aquelas que produzem, quer dizer, produzem produtos que têm maior valor. As nossas estão ligeiramente acima, não é? Essa a ideia que eu tenho. Essa nossa refinaria ainda produz muito resíduo. Hum. Um do tipo hydroskimming, é mais Alcatrão, não antiga, é? Sim, Catrão, sim. produz muitos resíduos. E há muitas perdas, quer dizer,
aquilo que se diz, o rendimento da refinaria não é muito alto. Pronto. Porque faz sentido numa refinaria ter um complexo petroquímico à volta, não é? É o Pois, que eu vejo no mundo isso inteiro. é o que se pretende no Lubito. Uhum. Está a refinaria, produz os produtos básicos da refinação, gasolina, gasóleo, e depois a nafta também. A nafta pode ir para a unidade petroquímica, Sim. outros produtos podem ir para a unidade petroquímica. Nós aqui não, temos a perda desses produtos. E isso continuamos ainda. E temos uma petroquímica pouco desenvolvida. Não temos uma fábrica de Sim, fertilizantes, não sim, temos uma sim, indústria. Como é que dizer isso? sim. Temos uma petroquímica desenvolvida porque nós hoje compramos o que se vê de petroquímica aqui, chama-se petroquímica do terceiro grau, porque você compra o plástico, pode comprar o plástico ainda, o plástico assim é bruto, Sim. quer dizer, depois tens que fazer a garrafa, tens que Sim, fazer não sim. sei o quê. Tem aqui as garrafas. Garrafas temos garrafa de plástico para água, para tudo. Mas isso pode ser feito cá. Mas o produto em si, o polietileno, já é feito lá, importas. Claro. Então, portanto, aqui, a petroquímica que existe aqui, está no embrião e é muito, já do último grau, é de comprar a matéria-prima e fazer o produto, Sim, sim. fazer a garrafa ou o que for. Tem muito pouco de toda a Tem, cadeia, tem não é? muito pouco. Falamos dos biocombustíveis. Como é que nós estamos? Que projetos temos aqui em Angola e como é que estamos a olhar para os biocombustíveis? Sim, há uma estratégia de biocombustíveis que a NPG está a levar a cabo. Precisa-se rever a lei de biocombustíveis para fazer negócio, né? Fazer de forma que o negócio tenha rentabilidade. A lei tem que estar de tal forma feita que quem vai investir tenha lucros. Aí no biocombustível vão entrar, de certeza, muitos entes. Por exemplo, alguém tem que se ocupar do plantio dessas plantas, mamona, cana-de-açúcar. Isso é uma parte que tem que É existir, agricultura, se agricultura. assim podemos dizer, não é? Depois tem que ter a fábrica quer dizer, Que que transforma. transforma isso em biocombustível. Então, Mas num tem período que em que o ser país essa ainda não cadeia é toda. autossuficiente alimentar, acha que este processo vai andar mesmo? Ou Esse, seja, sim, pode andar porque o país é grande, há terras que não são aráveis, essas terras não aráveis podem ser aproveitadas, a terra nas encostas podem ser aproveitadas para produzir esse tipo de, 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 de plantas, e essas plantas e a produção vai dar emprego. Portanto, o biocombustível é suposto dar emprego, porque se você tem um plantio tem que separar, né? sim, O que é para alimentação. alimentação e o que é para biocombustível, mas há terra suficiente. Então, nesse que dá o biocombustível, há muita mão de obra a aproveitar. Também na agricultura alimentar, há muita mão de obra a aproveitar. É uma forma de incentivar a agricultura. Portanto, Sim. não vai perturbar muito. Não é Não, aquela ideia que não se há passa às conflito. vezes. Não. Se não temos para comer, ainda agora vamos fazer combustíveis e tal. Não. Aproveita-se utilizar essa mão de obra para as duas coisas. Há também o combustível. Aliás, mesmo da produção alimentar, podes depois os resíduos aproveitar para biocombustível. Pode, pode-se. Ao mesmo tempo que fazer agricultura alimentar, nem tudo vai servir para alimento. Então, ou mesmo que for como é que chama aquilo, sempre tem na cana. Tem na Sim, cana, tem o bagaço, tem sim, tudo. sim, Você não vai aproveitar tudo para alimentação. sim, O sim. que não aproveitar para alimentação, pode aproveitar para biocombustível. É um bom negócio. Sim, com uma cadeia estruturada, acaba por ser um bom negócio. Ou seja, fazer combustíveis. Os biocombustíveis, sim. Acaba por ser um bom negócio e também, E eu posso misturar os biocombustíveis com os sim, outros? Ou seja, ou é uma coisa ou é outra. não, pode misturar, porque o biocombustível hoje,
tem a função, o etanol, por exemplo, e tem a função de se misturar em determinadas proporções aos combustíveis fósseis. Gasolina e gasóleo. E aí reduz a emissão de dióxido de carbono. Tá vendo? Se eu misturar, no Brasil já se utiliza, Sim. mistura-se a gasolina fóssil com Etanol. o etanol. E então as emissões de carbono para a atmosfera são muito Ou menores. seja, temos aqui um meio caminho que pode ser utilizado. Sim. O bicombustível serve exatamente para diminuir as emissões de carbono, que é isso que estamos a lutar. Para não termos no mundo muito carbono que prejudica a própria atmosfera, porque causa o efeito estufa e as alterações climáticas. Portanto, você reduz as emissões de carbono. Portanto, e vai em linha com os acordos, com o que está, acordos que foram feitos em Kyoto, todos esses acordos para promover a luta contra as alterações climáticas. Explique-me uma coisa, engenheiro António Fazão. Porquê que escreve livros? Escrevo Ou livros. seja, é o seu segundo livro, Sim, não é? exato. Porquê que escreve livros quando há... Quando isso não é muito normal? Né? Pessoas que ocupam o seu cargo, não é? Sim, escrevo livros porque eu olho também para os jovens que não precisam de fazer o caminho que nós fizemos. Mais rápido eles podem adquirir o conhecimento. E ver, não há muitos livros, ninguém escreve, pouca gente escreve aqui sobre coisas técnicas, ou pelo menos um overview da parte técnica. E então, esses estudantes precisam disso. E também sente-se que, eu sinto que a sociedade fala muito sobre petróleo, mas não conhece bem, não tem a percepção exata do que é Mas também esse este era um negócio. mundo sempre muito fechado. As pessoas aqui neste mundo também não deixavam entrar os outros. Sim, por isso mesmo é que eu resolvi tirar algum do meu conhecimento e passar para a minha parte, para ser mais abrangente o conhecimento sobre isto. Porque as pessoas, quando ouvem falar de biocombustíveis, não entendem. Quando ouvem falar de combustíveis fósseis, porque que eles poluem, não entendem. Então, para transmitir e possibilitar um entendimento melhor do que se passa, como é que funciona esse negócio do petróleo, eu preferi fazer esses livros para estudantes e mesmo profissionais e de todas as áreas, profissionais de todas as áreas terem uma noção melhor da atividade petrolífera. Vê que em todos os livros que eu faço, há capítulos que são eminentemente técnicos, mas há capítulos que falam de forma geral, para as pessoas perceberem o que é. Não é fácil fazer um livro, pois não. Não é fácil porque obriga não só o conhecimento individual, que eu faço esse livro, comecei a fazer esse livro depois de ter cerca de 40 anos na indústria. E então, só assim é que fui ler. Também para fazer um livro é preciso consultar outros livros e ter um conhecimento do que está-se a falar, para poder explicar às pessoas de forma mais simples, principalmente estudantes e pessoas mesmo que podem pensar que têm algum conhecimento sobre petróleo, mas não têm o suficiente para entender bem. Por isso é que aqui muita confusão do petróleo, muitos falam, e então eu tento clarificar as pessoas com estes livros. Vai escrever mais livros? Ou seja, este eu sei que ainda está no período de lançamento, mas isto é uma linha ou este não? Agora é a sua ideia. Ainda não decidi, porque quando acabo de escrever um livro, fico depois Vazio, né? vazio, fico a pensar outra vez o que é que vou fazer, o que é que posso fazer mais. Mas com estes dois livros, eu cobri a cadeia de petrolífera, a cadeia de valor. Falei do upstream, que é a extração do petróleo, tanto a exploração, o Foi o desenvolvimento e a primeiro livro. produção. Exploração, desenvolvimento e produção, desenvolvimento, quer dizer, as estruturas, criar as estruturas. A exploração quer dizer a prospecção, a pesquisa, a encontrar, saber localizar onde está o petróleo. Depois,
a estrutura toda que tem que se fazer, componentes, no fundo a indústria, né? A indústria aí. E depois a exploração, produção, Sim, exploração, desenvolvimento, produção, depois é a parte própria da produção e depois o abandono. O abandono tem que sim. deixar a zona onde se Limpa. produziu limpa, conforme estava antes. E daí eu senti que faltava falar sobre o que é que vem a partir daí, depois do petróleo bruto. O que é que há? O petróleo bruto, as pessoas não utilizam petróleo bruto. Se calhar não veio, nunca viram petróleo bruto. E há uns que julgam que aquilo é mesmo embalado em barris, hein? Pois. É por isso que eu escrevo, por isso é que eu escrevo os livros. Por isso é que eu escrevo os livros. Portanto, o petróleo tem que dar origem aos seus derivados. Os seus derivados é que nós consumimos. Então eu tentei entrar nesta parte dos derivados. Portanto, essa parte dos derivados que é composto por, primeiro, a refinação, que é preciso refiná-los e armazená-los, depois distribuir. No fundo é do poço até a bomba de combustível. Sim. Vou-lhe, agora a finalizar, vou-lhe colocar 4 ou 5 perguntas de resposta rápida. A primeira questão: porquê que o país teve 10 anos sem investir nada em pesquisa e produção? Ah, bem, em 2017, 16, houve um investimento, de facto. Houve investimento nas águas no pré-sal. Sabe que Sim, sim. furamos o pré-sal, não foi conclusivo. Quer dizer, em alguns sítios encontramos muito gás, noutros sítios encontramos alguma quantidade de petróleo comerciável, mas pelo número de furos e de blocos, concessões petrolíferas que nós furamos, não pode-se dizer que foi conclusivo. Portanto, há que se voltar mais tarde. Depois daí, houve muita turbulência, porque a ideia era diminuir custos. A ideia era, não faltou, foi um erro que eu sempre percebi que era um erro. Porque qualquer indústria, e principalmente a indústria petrolífera, ao mesmo tempo que você a produção, mantém a produção, tem que pensar sempre em desenvolvimento, em desenvolver. Porque você não pode só limitar-se ao que está a produzir. O país, Tem que olhar para o o país crescimento perdeu da quase empresa. metade da sua Sim, produção em sim. 10 anos. Não é? Sim, porque há o seguinte, porque a produção, estás a produzir, Sim, é tens a finito, é reserva, é finito. finito, então tens que encontrar mais reservas, mais recursos e transformá-los em reservas. Transformar em reservas significa ter condições Foi para falta de visão? produzir. Falta de visão? Não, aí foi mesmo, Falta de dinheiro? não, foi alguma falta de visão também. Foi alguma falta de visão. Porque isso depende muito das lideranças que teve. Claro. Obviamente. Porque, Isso também foi tempos que a Sonangol Foi mudou tempo. de várias Sim, lideranças. foi por isso. Mudou a várias Foi por isso. Foi porque a liderança não teve bem. Desde que fez o pré-sal, a liderança pensou, não sei se é isto, pensou que com esse nível de produção está bom. e Mas seria tem que eterno. crescer. Sim, seria eterno. Sim, não há indústria nenhuma que se mantém sem pensar em desenvolver. Tem que investir para desenvolver. Deixe-me perguntar, o que era um preço justo para a gasolina e para o gasóleo? São questões pessoais, preciso. Sim. O que seria um preço justo? O preço justo é o preço de mercado. Portanto, o caso 2, nós estamos com a gasolina a 300 kwanzas o litro, o gasóleo a 200 kwanzas o litro. Isso devia estar a rondar os 900, 900 o o gasóleo gasóleo. e 1000 a gasolina? É? Sim, devia estar a rondar aí. Devia estar por aí. Outra pergunta que lhe coloco. Porquê que os nossos empresários nunca foram fortes na produção? Que leitura faz isso? Produção de. De petróleo. Ou seja, porquê que nós não temos... Porquê que os privados... Eu falo fundamentalmente de privados, não é? Porquê que não ganhamos... E porquê que a Sonangol também não tem uma importância maior? Ou seja,
Nós temos um setor com uma alta percentagem Sim. maior do que tem o Brasil, por exemplo, onde a Petrobras tem uma posição enorme Sim. e Aqui, onde os privados também já estão. aqui o conceito inicial foi no início, nos primórdios, nos anos 70, 76, 77, foi dotar os quadros com capacidade de perceber o que é que as empresas internacionais faziam e controlá-los. Portanto, não era exatamente para nós produzirmos, era para nós Controlar. controlar a produção. Portanto, como soberano, como a terra é nossa, o território é nosso. Então era mais para acompanhar, por isso é que se fizeram os contratos PSA, o Production Sharing Agreements, para partilha de produção. Partilha de produção, portanto, tem a parte que cabe ao Estado e depois a parte que cabe ao grupo empreiteiro dividir, né? Dividir-se, né? Sim, sim. Então, essa foi mais a linha que se levou. Só mais tarde, em 92, é que aparece a Sonangol Pesquisa e Produção, já para produzir como as empresas internacionais. Sendo uma empresa nacional, transformar uma National Oil Company. Portanto, ela própria prospectar, pesquisar, produzir, explorar e depois produzir e fazer toda a atividade que os outros fazem. Porque a Sonangol até foi criada mais como uma sociedade nacional de combustíveis, Sim, distribuição. distribuição, foi para isso. Mas, Mas depois transformou-se. mas não conseguiu ganhar um espaço. Ou seja, é uma porcentagem de 2%, como é que dizer, não conseguiu ganhar um espaço. Não, hoje nós temos, hoje produzimos cerca de produção própria, 2% a 3%. Produção própria da Sim, Sonangol sim, Pesquisa e sim. Produção. Tem produção própria. Próprio. Produz no bloco, no bloco 3, principalmente, bloco 4. Produz produção São própria, próprias. própria. Produz. Produz mesmo. É um valor muito 2% pequeno é ainda. muito pequeno, Pequeno, não é? muito Ou seja, pequeno, muito pequeno, muito pequeno. outra questão, e esta é a última questão que lhe coloco também a si, e é a sua opinião pessoal, mais uma vez digo, acha que a Sonangol deve ser privada ou deve ser sempre uma empresa estatal? Não, deve ser sempre uma empresa estatal. Porque a Sonangol, embora a atuação da Sonangol é quase como se fosse uma empresa privada. Claro. Ela age como uma empresa privada. Só que tem, é dona da Sonangol é o Estado. É o Estado. Sim, Então sim. tem obrigações para com o seu dono. Mas atua geralmente como uma empresa privada. Embora, quer dizer, ela não pode buscar só o lucro. Não pode buscar só o lucro. Uma empresa privada busca principalmente o lucro. Mas ela não pode buscar o lucro, senão não comprava, não vendia combustível assim, a preço mencionado. Mas com o mercado estabilizado, é isso que eu pergunto. Sonangol deve manter este estatuto de empresa pública e Deve, deve, não deve ser privatizado? deve manter isto no upstream, na produção, na pesquisa e produção de petróleo, deve manter assim como está, para ser uma National Oil Company, uma empresa nacional de petróleo. Então, Para a venda do combustível, também manter-se como uma empresa nacional para vender o petróleo. Podem aparecer outras, como já a Somoil, a Energia, sim, sim. já é privada. Ainda a CREP também é Sim, que também é privada. privada. Sim. Pois, essas podem, mas a Sonangol são empresas também nacionais. Mas a Sonangol deve continuar a ser do Estado. Porque em muitos países, estou a falar isso porque estou a olhar para outros países que têm uma empresa nacional do Estado. O Estado deve também ter a sua empresa nacional. E ainda bem que agora já há agência para se dedicar a ver, acompanhar o que é que esses operadores, entre as quais a Sonangol, estão a fazer. Porquê que entrou neste mundo dos petróleos? Não tinha Eu mais nada para entrei, fazer. entrei em 96, em 87, porque eu, no fundo, sou engenheiro de engenheiro químico industrial. E na altura, para trabalhar como engenheiro químico industrial, mesmo hoje, é muito Não há difícil. petroquímica, não há indústria Não no há país. indústria, não há indústria. Não há indústria. E então calhou-me, epá, fui primeiro a Cuca, fui a Nocal e vi que era uma coisa muito, na altura, muito.
que não tinha engenharia nenhuma. E então, pá, olhei para o petróleo, fui para o petróleo, e dali senti que, de facto, trabalhei com os americanos primeiro, na cabina Golf, Chevron, depois trabalhei na Texaco, quase todos os anos, quase a maior parte do tempo perdi lá, e fiquei no offshore a vida toda. Só em 2001 é que vim para aqui. Comecei em 87, só em 2001 é que estive cá em Luanda na pesquisa e produção, onde também ajudei, porque é uma área de pesquisa e produção, é uma área que trata do petróleo, que produz o petróleo. Produz o petróleo. Portanto, senti-me bem aí, senti-me bem também na Chevron, senti-me bem na Total, na Texaco. Portanto, é a vida que me obrigou a ir para a indústria de petróleo. Porque eu não fiz formação, aliás, só fiz ao longo do tempo com a Texaco, é que fui aos Estados Unidos fazer petróleo. O resto foi vivendo no terreno. Já era engenheiro, então fui à Universidade do Texas, onde deram uma possibilidade de entrar em pormenor no petróleo. Mas como engenheiro químico, você já tem uma ideia de refinação, já tem uma ideia da produção petrolífera como tal. Mas é preciso depois saber bem o que é engenharia de petróleo. E então pronto, fiquei a saber aí. E Zé, era só isto. Acabou. Já acabou. Faltava mais. Demos a volta toda. Sim, tá bom. Chegamos então ao final desta grande entrevista. Hoje falámos de petróleo com o engenheiro António Feijó.